Boa noite, família! Boa noite! Então, claro, é um privilégio poder estar aqui, fazer essa pregação para vocês do Valentine's Day. Né? É sempre um privilégio, né? Mas acho que hoje é bem legal, porque é o mais próximo que a gente tem do nosso primeiro devocional universitário também. Né? Então é bem legal isso, porque um dos sonhos esse ano é para que a gente possa começar a ter devocionais universitários. Só com os campus students. Só com os estudantes universitários. E os que trabalham lá também. Tem uns que estão em algum outro nível, não? Tem os estudantes e tem outros níveis. Então, claro, mas como vocês sabem, eu e a Bruna somos noivos também. Então vai ser bem legal poder fazer essa pregação para vocês, explicar um pouco mais de como tudo isso funciona, né? Então, claro, nós temos alguns tópicos que achamos importante compartilhar com vocês, ainda mais em uma data tão diferenciada, né? Tão especial como o Valentine's Day. E, claro, então queremos falar sobre saídas, sobre parâmetros, sobre namoro, e até mesmo sobre interações com o sexo oposto, mesmo sendo dentro da igreja ou fora. Né? Então, cada um desses tópicos vão ser os nossos pontos. Né? Então, o título da pregação de hoje é O Amor Está no Ar. Então, o amor está, the love is in the air. Yes. Awesome. Então, essa pregação é meio que uma modificação da mesma pregação que eu sempre fiz lá na África do Sul, né? Mas agora em português. Então, o primeiro ponto é qual o propósito das saídas. Vamos lá para Hebreus, capítulo 3. Vamos entender o porquê que a gente vai em saídas. Porque vamos lá, Yuri. A gente tem que estar lá. Então, basicamente, o que são saídas? Saídas são tempos e encorajamentos, né? Que nós temos. Então, aqui em Hebreus, capítulo 3, no versículo 12... a gente já vê um pouquinho no que elas nos ajudam. Então, chegando lá. Hebreus capítulo 3, versículo 12 ao 13. Fala assim: Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, olha isso. A Escritura nos ajuda a entender o que acontece quando encorajamos ou não encorajamos uns aos outros, certo? Então, a ideia é realmente, no tempo na saída, é encorajar um ao outro, né? E aí ele ajuda a gente entender realmente o propósito das saídas. Então, o que são elas? São tempos de encorajamento, a gente passa em grupo, que nos ajuda a realmente conhecer o irmão e a irmã, né? É uma oportunidade de poder conhecer o irmão e a irmã melhor, de forma mais profunda também. Mas ainda naquele âmbito de amizade, encorajar um ao outro. E a partir daí pode encorajar um outro a estar mais próximo de Deus. E não de si mesmo, o que é bem importante lembrar. Então as saídas não é algo romântico que a gente faz, mas algo que vai nos ajudar realmente a conhecer melhor uns aos outros, né? Então a primeira coisa que o escritor menciona aqui é que nós precisamos tomar cuidado para não ter um coração endurecido pelo pecado. E ele não para nisso, mas não dá a solução para não ter um coração endurecido. Ele fala que a solução para isso é encorajar um ao outro. Mas se isso não for suficiente, ele fala encoraje uns aos outros enquanto ainda se chama hoje. Então, o momento que eu tenho que encorajar meu irmão e minha irmã é hoje. Não preciso deixar isso para amanhã ou depois. Mas ainda assim hoje. Então, a ideia de as saídas é poder ter pelo menos toda semana, não? Para encorajar as irmãs e os irmãos, para poder estarem mais próximos de Deus. E assim vai poder ajudar. Basicamente, a palavra encorajar é para dar coragem a alguém. Né? Então, literalmente, muitas vezes a gente está para baixo, e aí o ânimo que pode vir, qualquer coisa, pode nos ajudar a dar coragem para fazer ainda mais para Deus. Nesse momento eu queria, claro, deixar a minha noiva, Bruna, compartilhar. Amém. Muito obrigada, Yuri. Eu queria compartilhar com as irmãs, né? Então, o Yuri compartilhou sobre o que são as saídas, né? E como a gente pode fazer, né? Eu queria dar alguns exemplos. Então, vamos supor, né, que eu e o Yuri, a gente organize uma saída, sei lá, um almoço. Então, aí vem a Samara e o Zé também. Então, nesse exemplo, a gente só vai nos encorajar, né? Então, a gente vai conversar, encorajar, falar da nossa semana, dos nossos tempos com Deus. Não significa que a Samara e o Zé, eles têm algum interesse romântico, né? Mas é realmente, como o Yuri explicou, né? Algo para encorajar. E a gente vai poder falar o quê, né? Conversar sobre o reino, sobre sonhos, sobre as conferências que virão, fazer planos, né?
falar das nossas famílias também, para quem gosta de música, filme, falar das coisas que a gente... Desenhos também, de coisas que a gente gosta, né? E o encorajamento, eu queria encorajar as mulheres, não termina na saída. Né? Então, depois da saída, que a gente já encorajou o irmão, que a gente deu o nosso coração, né? Não ficar com aquela cara de tacho assim, irmão, ok. Mas realmente mostrar ânimo, assim, irmão, você é importante. Você é importante para Deus e para mim, eu tô aqui, eu tô te ouvindo. Né? Da mesma forma que o irmão vai dar todo o coração, né? E então, depois da saída, a gente faz o quê? Uma cartinha de encorajamento. E essa cartinha não tem nada de romântico, você não vai falar nada dos seus pecados ali profundamente, nada, entendeu? Você só vai levantar o irmão e agradecer pela saída, o quanto ele te encorajou, né? Falar de pontos específicos da conversa de vocês que você se lembrou e que te impactou. Nossa, irmão, aquilo que você falou da sua decisão, como você se tornou um discípulo, incrível. Nossa, me inspirou muito, me deu muita fé. Então, realmente, né, muito, muito animador. Você pode dar um presente também, né? Então, hoje aqui a gente viu um exemplo do que é, né, encorajar. Então, dar flores para as irmãs e, claro, chocolate para os irmãos. Obviamente, né, não precisa dar flores, mas amém. De qualquer forma, é muito encorajador, né? Você não precisa gastar muito, ou se você não tem, tudo bem, escreve só uma cartinha, já é suficientemente super encorajador, mas pode dar uma xícara, coisa simples, um chocolate, algo muito, muito simples mesmo. Ótimo, muito bom, Bruno. Valeu. Então, claro, né? Isso não é apenas para as irmãs, né? Então, não são apenas irmãs que precisam ser encorajadoras, não ficar com a cara de taxa. Eu sei que vocês todos são homens, então querem ficar lá aparecendo sério e forte, lá na série inteira. Minha vida é ruim, amarga, tudo é difícil. Mas, claro, ser encorajador, né? Faça piada, olha, é uma saída, é um tempo entre amigos, né? Então, tem um tempo legal, realmente. Claro, também queria encorajar também os irmãos, né? Para poder cuidar das nossas irmãs. Daí, se você tem condições, oferecer até mesmo para pagar, se você conseguir. Isso é algo encorajador também, né? Deus chama a gente a cuidar e liderar também. Também, claro, nas cartinhas também, depois da saída. Né? Eu sei que é difícil, né, para os homens colocar algumas palavras para fora, muitas vezes. Mas a gente consegue isso sem se esforçar bastante. Algo bem legal que você pode fazer é perguntar para o seu discipulador. Né? Falar, olha, eu queria escrever a cartinha, tive a saída, não sei o que lá. Pensei em escrever isso. Para ter certeza que você está guardando o coração da irmã. Você não está falando alguma besteira. Você não está falando de Power Rangers na cartinha, sei lá o quê. Mas para poder ser algo encorajador realmente. Mas agora o segundo ponto, parâmetros. E esse é muito importante. Vamos lá para Efésios, capítulo 5. Então, o que são parâmetros? Parâmetros são limites. Né? Como qualquer coisa na vida, limites existem. Para poder proteger algo ou cuidar de algo. Certo? Então, nós temos limites dentro do país, da cidade, temos limites dentro do nosso trabalho, temos leis que são os nossos limites no dia a dia, por isso você não vê a pessoa matando uma outra todo dia na rua, porque existem esses parâmetros, então são coisas boas, certo? Mas agora a gente vai ver aqui na Bíblia alguns parâmetros quando se trata em relação a um com o outro, nossas interações, ok? Amém. Então vamos lá para Efésios capítulo 5, versículo 3 ao versículo 7. Fala assim, é entre vocês, então é entre a gente, certo? Não deve haver nem sequer menção de moralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre o que vive na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas. Uau. Ok. Então isso é bem interessante, né? Ele fala para não ter nem sequer menção de moralidade sexual ou de algum tipo de impureza. Certo? É legal porque em inglês ele fala not even a hint. A hint seria uma pista. Então, aquela coisa minúscula que pode liderar alguma outra coisa. Né? Então, muitas vezes, mesmo que você não esteja falando algo que é necessariamente impuro, mas que pode levar até você cometer algo. Ou então levar o seu pensamento lá. Então ele fala que isso não é impróprio, que é impróprio para mim e para você.
Então, se eu me chamo discípulo cristão, qualquer menção disso é visto como impuro perante Deus, né? E claro, ele fala que basicamente os parâmetros servem para proteger as nossas interações, para que não haja nada próximo disso. E queremos ser radicais para proteger a pureza e mente dos nossos irmãos e irmãs. Então, obviamente, a gente sabe o quanto a mente é poderosa. Então, por isso a gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala, como a gente age, o que a gente faz. Então, todas essas coisas para poder proteger uns aos outros. Eu gosto em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, fala que tudo me é permitido, mas que nem tudo convém. Então, mesmo que falar com uma irmã depois das 10 horas da noite não seja pecado, você realmente acha que isso pode ajudar a irmã a chegar mais próximo de Deus? Ou o irmão chegar mais próximo de Deus? Não é um pecado. Não vai ter nenhum lugar na Bíblia falando que mandar uma mensagem, uma carta, seja lá o que for, e ter uma interação depois das 10 da noite é pecado. Mas a gente precisa entender que isso pode abrir porta para pecado. Certo? Então a gente sabe que é muito interessante, né? E de noite é quando tudo de ruim acontece. Filme de terror só acontece de noite. Eu fico muito tranquilo no filme de terror quando fica de dia. Eu falo, ufa, agora tem um descanso. Mas isso é real, essa é a realidade. Nós sabemos, a gente conhece nós mesmos. E sabemos que quando a gente dá espaço para essas coisas, outras coisas vão poder vir também. Ele fala sobre o tipo de conversa que eu quero ter com meus irmãos e minhas irmãs. Que não haja obscenidade, gracejos imorais. Gracejos imorais seriam, tipo, fazer menção à imoralidade, algo impuro, de forma como se fosse uma piada. Mas foi só uma brincadeira só, não era algo sério. Então nem mesmo isso. Ele continua falando, nem conversa tolas. Esse é o tipo de conversa que não devemos ter. Mas eu vou deixar a Bruna dar mais alguns exemplos para as irmãs aqui, e também para os irmãos, do que não ajuda uma irmã. Ok. Obrigada, Yuri. Sim, é importante, né, pensar, né, irmãs, no que a gente fala, no que é falado, se são conversas puras ou impuras, né, como o Yuri já falou. Mas, por exemplo, né, eu queria dar alguns exemplos, irmãs. Quando vocês falam com os irmãos, o que está no seu coração? Qual que é a sua intenção? E o que você fala também? Qual é a sua intenção por trás do que você está falando? Essa escritura é muito poderosa, né? Como o Yuri falou. Não pode ter nem menção de... Imagina, conversas obscenas, conversas tolas, gracejos imorais. A Bíblia mostra 3 situações só da fala, de uma fala impura, né? Que a gente pode acabar cometendo com qualquer irmão. E isso, e com as irmãs também, né? A forma que a gente fala com as outras irmãs também pode afetar a pureza uma da outra. Então, quando você fala com os irmãos, a sua intenção é chamar a atenção do irmão para você. Você fala de seus pecados para os irmãos. Pergunta. De forma profunda. Claro, a gente é aberta aqui, né, como igreja, precisamos ser vulneráveis, mas você fica falando dos seus pecados de uma forma profunda, né? Talvez algo que pode trigger o pecado do irmão também. Gatilho. Dá um gatilho. Você fala da sua vida, dos seus desejos de ter uma vida amorosa. Nossa, irmão, eu quero tanto namorar um dia, você nem sabe. Nossa, eu quero ter 3 filhos e eu quero casar com tal idade. Não, a gente pode ter desejos e falar para Deus e para as nossas discipuladoras, amém? Mas também o horário, né, que falamos com os irmãos, precisa ter limites. Como o Yuri falou, né, realmente não é necessariamente um pecado, mas pode influenciar a gente, né? Por exemplo, se a gente já tá deitada, né? Geralmente, se é depois de meia-noite, não sei, eu pessoalmente já tô deitada na minha cama. Imagina, isso pode influenciar a sua mente e ir longe, né? E conversar com alguém do sexo oposto não vai te ajudar em nada, né? E pode, mesmo que você não peque, pode ser que o irmão peque. Às vezes a gente pode ser muito egoísta, de pensar, mas eu não luto. O problema é do irmão. Não, gente, a gente precisa pensar nos irmãos também, guardar o coração deles. Por gentileza. E a gente não corre apenas o risco de ser impura no nosso pensamento, mas também de forma física, né? Então, no momento que a gente cumprimenta os nossos irmãos, pode acontecer, né? E as irmãs também, temos que ter cuidado. Mas a forma mais adequada, né? Como a gente vê no reino, geralmente é um abraço de lado, né? Para não ter nenhum tipo de... Assim... Para não ter nenhum tipo de impureza, né? Assim, às vezes acontece algo sem querer, né? Mas por que a gente já faz isso intencionalmente? Para não acontecer esse algo sem querer, né? E ninguém ficar lutando.
Mas também tomar cuidado, né? Quando a gente fala, eu sei que pessoas que são mais de toque físico, podem falar assim, né? Ei, irmão! Isso E é uma aí, luta. ficar tocando no irmão, isso não ajuda, né? Não, a gente não tem que tocar nos irmãos e, né, vice-versa, mas a gente ter uma consciência, né? E tomar mais cuidado e pensar, ainda que você não lute, né? Mas eu não luto se o irmão fizer isso em mim, eu não vou lutar. Tudo bem, mas pode ser que ele lute, então não vamos fazer. Amém, irmãs? E emocionalmente também, né? Para que a gente tem esses limites que o Yuri estava falando? A gente tem que tomar cuidado em como a gente interage com os irmãos. Porque isso pode trazer algumas impurezas, algumas impurezas no nosso coração, no nosso pensamento. Por exemplo, a gente pode começar a imaginar coisas. Então, nossa, esse irmão tá curtindo minhas fotos. Meu Deus, ele gosta de mim? Esse irmão, ele tá visualizando todos os meus status. Ele gosta de mim. Irmão, só para vocês saberem, as mulheres podem pensar dessa forma. Então, já fica a dica. Também. Mas também... não significa, né, se ele curte um story ou um post, né, somos uma família, então a gente, com certeza, né, se eu vejo meu irmão postando, gente, eu tenho um carro novo, eu vou ficar super feliz por ele, e eu vou curtir, irmão, parabéns. Isso não significa que eu tenho interesse nesse irmão, eu tô muito bem noiva, graças a Deus, então, e mesmo se eu não tivesse, sabe, não significava nada. Então vamos, mulheres, nos atentar, né, proteger os nossos corações e não deixar que a nossa mente viaje, porque realmente, né, a gente não sabe o que o outro pensa, então vamos guardar os nossos corações. Muito bom, obrigado. E sim, definitivamente, né, os parâmetros não são apenas para as irmãs, mas para os irmãos também. Então, a maneira que a gente fala, como a gente fala com as irmãs, né, claro, quando eu tô falando com Mussa, com o Damião, com os irmãos, eu vou falar de qualquer jeito, é outro irmão, tipo... Pelo amor de Deus. Né? Mas com as irmãs eu não posso tratar dessa forma. Então eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que tomar conta delas. Imagina isso. Eu gosto desse exemplo, né? Porque homens são bem... A maioria. São bem protetores, né? Então eu sempre fico pensando, nossa, como eu gostaria que alguém tratasse a minha irmã. Né? Principalmente a minha irmã mais velha. Como eu gostaria que alguém cuidasse dela. Então, como que eu devo tratar minhas irmãs no reino também? Né? Com muito cuidado, né? Protegendo ela. Da mesma forma que eu quero fazer isso. E, obviamente, também não é apenas para os discípulos entre a gente, mas para as pessoas de fora. Né? Então, o jeito que você lida com os seus colegas de trabalho, ou então amigos da faculdade, ou seja lá do que for, familiares do bairro, também precisa ter parâmetros. Né? Obviamente, no meu celular você não vai achar nenhum número de alguém que não seja uma discípula. Né? Até mesmo de não discípulos, são apenas homens que eu compartilhei a fé. Né? Ou então vão estudar a Bíblia. Senão, definitivamente não teria o número de alguém. A não ser que seja para trabalho. Mas mesmo assim não teria uma conversa. Por quê? Porque eu quero proteger o meu coração e o coração dessa pessoa. Né? Então é muito importante colocar esses parâmetros entre eles. Porque você é um discípulo, certo? Você quer viver como discípulo. Então quer dizer que eu tenho parâmetros no meu coração e na vida que eu quero levar. Então eu quero levar uma vida pura, eu quero agradar a Deus, quero poder fazer tudo para poder estar com Deus um dia. Agora a pessoa de fora, ela não está com muito isso na cabeça dela. Lá até mesmo pessoas religiosas. Eu era religioso e minha vida era totalmente terrível. Né? Então, mesmo que, não, mas a pessoa é religiosa, um cristão, cristã. Não se engane por isso. Você já foi um cristão, uma cristã também. Então, você sabe muito bem o que passa na cabeça dessas pessoas. Né? Da nossa cabeça também. Então, proteger tanto o nosso coração quanto o coração das pessoas. Né? Então, muito cuidado com isso. Claro, também para mostrar para o povo que a gente é realmente diferente deles. Do mundo, de qualquer outro... tão exclamado cristão. Eu amo muito a escritura em Êxodo, quando Moisés está descendo, e aí Deus fala para ele ir, né, e vai mandar a presença dele com eles, aí ele fala, não, mas como que eles vão saber que a gente é diferente? Ele queria que Deus estivesse com eles, então eles queriam mostrar a diferença gigantesca entre os discípulos e as pessoas que eram do mundo mesmo, né? Então isso é importante. Claro, também tem coisas como não ficar no quarto com os irmãos ou com as irmãs, né? Claro, eu posso ficar no quarto com o Mussa, né, obviamente. Mas eu vou evitar ao máximo ficar sozinho num cômodo com alguma irmã ou então com alguma outra pessoa do sexo oposto, né? Agora, o terceiro ponto é namoro. Esse ponto é bem legal. Recomendo.
Agora, namoro, como chegamos nesse ponto? Como que alguém pode namorar no reino? Não é porque namorar não é pecado, na verdade tem uma escritura na Bíblia em Timóteo que fala que qualquer um que pregue contra casamento, contra as pessoas se casarem, ter relacionamentos, na verdade é uma falsa doutrina e tudo mais. Então, realmente, Deus encoraja isso, né? E acha isso algo bom, ele mesmo criou. Agora, não o namoro em si, né? Namoro não existe na Bíblia. Mas o relacionamento entre homem e mulher. Agora, como que a gente chega? A primeira coisa que precisamos entender é que o namoro não é nem mencionado na Bíblia. É algo que veio da nossa cultura, não é pecado definitivamente, mas a nossa cultura tornou algo terrível. Então, algo que você pode fazer agora mesmo para poder guardar seu coração, pega esse conceito de namoro que você tem já formado, amassa ele e joga fora. Muito provavelmente tem algo errado ali dentro, porque é o namoro conforme o mundo faz, né? Basicamente, no mundo é uma forma de ter todos os benefícios do casamento sem nenhum compromisso. Certo? Então essa é a ideia do namoro no mundo. Agora, como discípulos, a gente quer poder seguir a maneira de Deus. Agora, no reino é totalmente diferente. Então, no reino é uma amizade profunda. É onde você pode desfrutar de um relacionamento com seu irmão, com sua irmã, para conhecer de forma mais profunda eles, né? E calcular para ver se vocês funcionam junto. Para futuramente, se for a vontade de Deus, casar. Claro, casamento também não é uma promessa de Deus. Deus não promete em nenhum lugar na Bíblia que todo mundo vai casar, vai ter uma... Isso não é uma promessa. Sim. A promessa é chegar nos céus um dia. Agora, casamento é uma das coisas que Deus pode te dar e te abençoar com isso, né? O namoro também. E vai te ajudar muito espiritualmente. Agora, o mais legal, como vocês sabem, é que o namoro no reino, a gente não tem nenhum tipo de conversa impura, nenhuma menção disso. Definitivamente, você tinha parâmetros antes entre irmão e irmã, agora como namorados, os parâmetros sobem ainda mais para poder guardar nossos corações. Não tem nenhum tipo de beijo, então coisas assim do tipo, para poder proteger nosso coração e mente, né? E realmente, então, já tá no relacionamento com o que é legal é porque se eu entro no relacionamento e se a Bruna tá no relacionamento comigo, não é pelo que eu posso prover para ela, então por algum tipo de pensamentos impuros que eu possa ter, mas definitivamente é porque eu amo a Bruna por conta das características que ela tem de Deus, pela amizade dela. Então é algo muito mais puro. Então não é algo que você precisa ficar martelando. Eu lembro que pra mim no mundo, eu podia pensar muito nisso. Duvidar do amor da pessoa, né, muitas vezes. Mas no reino, como não tem nada em uma dessas coisas, você sabe que a pessoa tá ali por você, né? Sim. Então isso é muito, muito legal. Então, claro, eu quero deixar a Bruna também compartilhar um pouco sobre isso. Obrigada, Yuri. Sim, verdade, né, mulheres? Eu acho isso muito especial, né? Eu acho que a gente sabe, né, as coisas que a gente já passou no mundo e traz muita insegurança, né? Assim, ter um relacionamento com alguém, por exemplo, no mundo, que você pensa, nossa, essa pessoa só tá comigo pela minha aparência ou pelo que eu posso dar para ela. Isso é, ainda que, né, muitas vezes a gente pode aceitar isso no mundo, é muito triste, na verdade. Não é algo que ninguém deseja. Sim. Assim, no fundo do nosso coração, a gente deseja alguém que nos respeite, que nos valorize pelo que a gente é, né? E é incrível poder ter uma amizade pura no reino. Então, como que funciona, né, para as mulheres? Então, vamos supor, né, como a gente já falou das saídas, você vai na saída, aí de repente você, né, você vê na saída, uau, esse irmão compartilhou o coração dele, que incrível! Uau, ele tá passando por tanta perseguição e ele tá animado com Deus? Que fé! Então você admira o irmão pelas características dele com Deus? E aí você pensa, interessante. E aí a gente chama de interesse. Nossa, eu tenho um interesse ou um foco. Tem um foco. Interesse em inglês. E aí você vai pra onde? Pra sua discipuladora. Você não vai falar direto pro irmão. Ei, irmão, então. Ei, Joe. Né? E aí, tem como? Não vamos fazer isso, pelo amor de Deus. Então você vai falar com a sua discipuladora e falar, uau, nossa, irmã, então, esse irmão aqui, ele me chamou a atenção por causa disso, disso e disso. Amém, incrível, legal. Sua discipuladora vai falar, ok, nice. Então, deixa eu verificar se é mútuo, né? Então, essa irmã, a discipuladora, ela vai ir até o discipulador do irmão e vai, né, perguntar, e aí, será que rola? Esse irmão, será que ele tem também interesse nessa outra irmã? Então, e aí, se o interesse é mútuo, existe algo que se chama crescer em amizade, né? E aí, em inglês é building, e aí é um momento onde os dois discipuladores vão conversar e falar, olha, o interesse é mútuo, os dois sabem,
e aí vão ter conversas semanais para ver se realmente vão investir num namoro. Porque a gente sabe que o namoro é para casar. Não existe namoro na Bíblia. Então, se você entra num relacionamento, né, no reino, você já entra com a mentalidade, ok, essa pessoa é alguém que futuramente eu gostaria de casar. E o namoro serve para você conhecer e ver se realmente você está disposta a viver com as qualidades e com os defeitos daquela pessoa. Então, durante o namoro, você vai conhecer os defeitos também. E é o pacote completo. Então, quando tem o interesse, né? E aí o irmão, ele toma a decisão de, ok, pedir a irmã em namoro, já no processo de construção de amizade, ele vai avisar a discipuladora, algumas irmãs próximas, alguns irmãos, e vão fazer uma surpresa muito especial, que no mundo não existe isso, gente. Assim, bora juntar os trapos. As pessoas não fazem essas coisas especiais. E aí, do nada, a irmã chega assim no devocional e quer namorar comigo? Todo mundo fica feliz e é muito, muito especial. E todo mundo no reino se alegra junto e é muito incrível, é muito especial. Isso aí. Então, para os irmãos, funciona muito da mesma maneira, né? Claro, você não vai se pedir em namoro. Por favor, os homens lideram, então a gente quer poder fazer essa parte especial também para as irmãs. Né? Então, definitivamente, você olha para ver lá, tá na saída com a irmã, nossa, que irmã incrível, muito encorajadora, o relacionamento dela com Deus é incrível, né, e tudo mais. Aí vai lá, chega lá e fala, mano, tem aquela irmã, não sei o que lá, acho que tem um foco nela, top. Então vamos lá, mano, vamos falar sobre isso. Tem certeza? Tem, ok. Aí vai lá, falar com a discipuladora dela e ver todo esse trem, né? Aí vai, entra na parte da crescer em amizade, tô crescendo, aí depois o irmão vai lá e começa a planejar como vai fazer o pedido, certo? Mas pode acontecer também de voltar e falar, irmão, não foi dessa vez. Né? Ela não gosta de você não, mas... E é a vida, né? Mas pelo menos você não passou pela vergonha de pedir ela em namoro e falar, não. É só você e seu discipulador que sabe, nem ela sabe de nada. Então é só você e seu discipulador, tá tudo tranquilo. Ninguém precisa ficar sabendo que você passou por essa. É um tiro sozinho. Né? Ficar lá sofrendo em casa depois. Brincadeira. Mas, caso... Então, claro, né? Se for tudo certo, é só alegria, começa a crescer a amizade. Mas o importante é entender quem é o candidato para o namoro. Né? Então, quem é o candidato? Como você escolheria a pessoa? Então, tem 3 coisas que você quer se perguntar. Então, eu vou falar da primeira coisa para vocês. A primeira é, será que eu estou num ponto espiritualmente? Eu consigo me liderar outras pessoas espiritualmente? Se sim, então quer dizer que eu posso liderar minha namorada. Se não, se eu não consigo me liderar, como que isso é mostrado? Não consigo ter meus tempos com Deus todo dia, não consigo ser fiel na minha pureza, nem tenho estudos bíblicos com as pessoas, não estou compartilhando minha fé, não estou ajudando ninguém espiritualmente. Então, definitivamente, você não está nem se liderando espiritualmente, quanto mais liderar uma outra pessoa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, né? Falando para as mulheres, será que eu estou madura o suficiente para estar num relacionamento? Até mesmo emocionalmente madura, né? Não só espiritualmente. Porque, senão, o que pode acontecer é a gente idolatrar esse relacionamento, idolatrar esse irmão. Sim. Para os irmãos também, pergunte se você está maduro o suficiente para poder liderar. Você vai ter cuidado todas essas emoções que vão vir também. Né? E o terceiro é, será que eu estou financeiramente estável também? Porque, cara, nós sabemos que o dinheiro não é tudo, né? A resposta de tudo, ela tem muito dinheiro, então tá tudo certo. Não é isso, né? Mas, realmente, né? Porque senão, como você vai cuidar da sua namorada? Claro que no reino a gente não namora por vibes, mas realmente, se for a vontade de Deus, um dia casar. Então, se não estou estável nessa hora, casar não é uma opção. Então, por que eu entraria nesse relacionamento? Pelas vibes. Entende? Então, namorar durante 7 anos até conseguir, não faz muito sentido. Ninguém quer isso. Nem a irmã, nem você, confia. Né? Então, não estou falando de estar rico, né? Mas estar estável. Tem uma história do Manias que ele ensinou, é do frango. Então, ele chegou para mim e perguntou apenas isso, sem contexto nenhum. Você consegue terminar seu frango? Eu falei, depende se eu tiver com muita fome, né?
e não tinha comida ainda, eu posso comer, talvez eu consiga comer o frango inteiro, mas forçando. Aí ele foi lá e me explicou. Ele falou que a ideia é se o frango representa o seu dinheiro. Consegue terminar todo o seu dinheiro sozinho? Se sim, então você não está pronto para namorar. Né? Agora, se não, você consegue dividir seu frango? Consegue dividir seu frango? Então ótimo, tá top. Divido. Eu falei, nossa, que exemplo, né? Bem didático. Muito bom. Nunca esqueci. Eu gosto muito de frango. Mas realmente, né? Muito bom. Então, no final, o que é mais importante de tudo isso? Tudo que a gente falou. Mais importante é realmente o amor de Deus. Né? Seria aquele que você mais deveria correr atrás. Né? Ele tem que e deve ser o suficiente para você. Claro, namorar é incrível e eu tô animado. Eu tenho um sonho de poder ver casais aqui também nessa igreja. Sim. Mas se o amor de Deus para você não é o suficiente, então o namoro também não vai ser. Vamos para Mateus capítulo 3. Porque essa é a realidade. Né? Como seres humanos, né? A Bíblia fala em Provérbios que every human being is looking for unfailing love. Então, todos os seres humanos estão correndo atrás de um amor que não falha. Né? Mas o final é que eu e você não podemos suprir esse amor. Então não vai ser um namoro que vai suprir esse vazio, ou então essa solidão, até essa carência que você pode ter. Sim. Mas sim o amor de Deus. E o mais incrível é o quanto a Bíblia mostra isso. Né? Olha isso, em Mateus capítulo 3, versículo 13, é incrível a escritura, porque é basicamente quando Jesus Cristo é batizado, né? E aí ele sai das águas. Olha isso, no versículo 13. Mateus capítulo 3, versículo 13, obrigado. Fala assim: Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu. Ele viu o Espírito de Deus descendo como pão e pousando sobre ele. Então uma voz do céu disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Amém. Olha que incrível. Fala de quando Jesus Cristo foi batizado. Então, essa escritura é muito incrível. Ele acabou de ser batizado. Jesus Cristo não tinha feito nenhum milagre ainda, não tinha batizado ninguém, não tinha feito nada, não tinha nem começado o ministério dele direito. Uau. E aí, quando ele sai das águas, fala que o céu se abre, vem o Espírito Santo de Deus e tudo mais, fala: Esse é meu filho amado, de quem eu me agrado. Então, antes de você fazer qualquer coisa, antes dos batismos, dos bíblicos, antes de tudo isso, no momento do seu batismo, para Deus você já é o filho amado dele, de quem ele se agrada. Então o amor de Deus tem que ser o suficiente. Esse é o amor que ele quer dar pra gente. Sim. O amor que não tem condições, não tem algum tipo de não, eu vou apenas amar o Yuri quando ele tiver 100% isso, tipo, vou perfeito, não errar mais. Ele me ama em toda maneira. Né? Ele quer ter um relacionamento comigo, mais do que tudo. Agora, tenho certeza que ele não vai se sentir muito encorajado vendo eu correndo atrás de um relacionamento com alguém, mais do que correndo atrás de um relacionamento com ele. Yeah. Então é muito incrível, porque o Malage, quando ele for batizado também, acontecer a mesma coisa. Claro, eu não sei se os céus vão se abrir, né, uma voz vai sair do alto, mas definitivamente algo que é certeza é que sim, o Malage está o filho meu filho amado, de quem eu me agrado. Sim, vamos lá. Então deixa a Bruna também compartilhar. Amém, obrigada, Yuri. E sim, né, realmente... muito incrível que o Yuri compartilhou. Realmente a gente precisa ter um coração focado em Deus, porque se nós mulheres a gente buscar um relacionamento, ainda que é no reino, né? Ai, nossa, mas esse irmão é muito incrível. Mas se você tá... O irmão é incrível. Mas se você... E por que ele é incrível? Porque ele tá focado em Deus. Mas se você só tá focada nele, você não consegue focar em Deus. E você não vai conseguir ajudar esse irmão. Infelizmente, muitas vezes o conselho vai ser até... Olha, não é bom. Talvez o irmão nem se interesse por você, porque você está mais focada nele do que em Deus, né? E o objetivo, né, do casamento, no fim, a gente não está falando exatamente de casamento, mas no fim, o objetivo é chegar no céu, né? Um ajudar o outro a chegar no céu. E mais uma vez, só para terminar, né, o que a Samara e o Yuri compartilharam aqui no início, a Valentine's Day representa o quê? Claro, o amor, né, de forma romântica, mas também representa as amizades e a família. Então, a gente está aqui hoje também para celebrar as amizades, né? E a nossa família espiritual. Então, é claro que também eles se aproveitam e comercialmente acaba sendo algo mais romântico porque dá lucro.
né? Mas eu queria deixar um desafio para as mulheres. E esse desafio é: vamos organizar saídas, organizem saídas, deem um coração para os irmãos, né? Proteja o seu coração e o coração dos irmãos. E claro, né, meninas, não precisa ser algo que gaste, né? A gente pode assistir um filme com pipoca que, assim, é algo barato. Ou então só ir na praia, não precisa, cada um comer na sua casa, não precisa gastar, sabe? Então vamos encorajar uns aos outros. Ótimo, muito bom. E para vocês, o desafio é bem simples. Vamos liderar as mulheres em saídas também. Organizar elas, chamar as irmãs para aproveitar realmente. Poder estar lá e aproveitar, serem encorajadas. Algo que me dá muita convicção é entender que se eu não estou disposto a encorajar e cuidar das minhas irmãs, tem alguém lá fora querendo fazer o mesmo. Esse alguém lá fora não é um discípulo. Então, definitivamente, eu prefiro muito mais saber que eu tenho encorajado e cuidado da Bruna para saber que ela está cuidada, para não precisar buscar em nenhum outro lugar. Né? Então, a gente quer encorajar e liderar as irmãs também, para que elas possam também se sentir protegidas dentro do reino. Né? Sim. E claro, vamos organizar e liderar as irmãs, somos muitos homens, então não temos desculpas para não termos saídas sendo organizadas todos os finais de semana. E eu realmente acredito, imagina se cada irmão organizasse uma semana, tem, olha, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4, 5, 6, 7, 8 saídas. São 2 meses com saídas organizadas. Né? Então a gente pode organizar as saídas. É algo bem simples, como a Bruna falou. Pode ir na praia, mesmo que seja extremamente calor, provavelmente não me chame, a não ser que você tenha uma sombrinha pra mim. A gente pode sentar, assistir filme, comer pipoca, que é muito barato, e tomar sorvete, sair pra andar, ir no parque, Tundura, seja lá o que for. Tem várias coisas que a gente pode fazer juntos, né? Que são bem baratas também. Então é isso que a gente queria compartilhar com vocês. Espero que tenha ajudado muito e para Deus seja a glória. Amém. Amém.